E agora sim, o que nós prometemos, uma entrevista exclusiva com Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, afirmou nas redes sociais que prepara uma denúncia e que pretende fazer revelações sobre os bastidores do gabinete do magistrado. Ele se mudou, não está mais no Brasil, e em entrevista à revista Timeline foi questionado se saiu do Brasil para se proteger de Moraes. Mas para isso, nós vamos perguntar tudo diretamente para o Eduardo Tagliaferro. Já dou as boas-vindas. Eduardo, muito obrigado pela tua participação, pela dedicação tua perante a revista Oeste. Você sabe que a gente padeceu daquilo que hoje você está padecendo e queria te perguntar, e já agradecendo, claro, qual era teu cargo e qual era a tua função no Tribunal Superior Eleitoral, por favor. Boa tarde, Segré. Boa tarde a todos que estão aí no programa. Boa tarde a todos os brasileiros. A sua pergunta, meu cargo era lá dentro, chefe de gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Lá a gente atuava no monitoramento, entre aspas, né, do que chamariam de fake news. E eu lembro aqui, seria Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Quem definia o que era desinformação nessa assessoria? Bom, pela regra, né, o que é desinformação seria definido por um outro tipo de coisa, né, pelo que está na internet. Desinformação, o que é? É a notícia, tá? Fora de contexto, a notícia mentirosa, ou a notícia passada, né, com uma data de 2, 3, 4 anos atrás, um fato passado, sendo divulgado como uma realidade de hoje. Isso seria fake news dentro do contexto certo, tá? Porém, quem definia lá dentro do tribunal era o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja que se alguém de vocês, através desse organismo... Tendo um delay de áudio entre você, não se preocupe, não se preocupe. Se a gente tiver uma publicação de qualquer coisa, a assessoria de vocês buscava essa informação perante alguns parâmetros de uma publicação que alguém considerava que era uma desinformação e você então mandava um relatório para o TSE. Áudio. Você não está me ouvindo? Áudio, não escuto, não. Vamos tentar então ver se o Eduardo Novak, o nosso diretor... Eu não estou escutando. Vamos fazer uma pausa então agora, a ver se... Não. A ver, voltamos? Estamos aí? Você está nos ouvindo, Eduardo? Eu vou tirar o fone. Perfeito. Nós estamos te ouvindo bem. Você está nos ouvindo agora? Perfeito. Agora sim. Muito obrigado. Então, só para entender, vocês tinham que buscar alguma publicação em algum meio que contrariasse o que alguém falava, dizendo, isso aqui é desinformação. Aí vocês emitiam um relatório e mandavam para quem no TSE? Para a equipe do ministro Alexandre de Moraes, os juízes auxiliares. Na verdade, vinha para a gente um vídeo, um link, alguma coisa, para a gente checar aquilo e já relatar aquilo e devolver para ele. A ver, alguém mandava para vocês, não eram vocês que buscavam, alguém mandava isso e falava, verifica se isso é desinformação. Desculpa te perguntar, mas a nossa audiência quer entender um pouco como era o cronograma dessa verificação de desinformação. Na verdade, não tinha a palavra verifica se é desinformação. Tinha o seguinte, entra nesse perfil, vê o que está falando, joga num relatório e me devolve. Era feito dessa forma. Então, nós não ficávamos pesquisando o que era, o que não era desinformação. Eram alvos já pré-definidos. E essa é muito importante. E olha, a tua informação, eu não sei se foi um lapsus, mas alvos pré-definidos é uma definição perfeita, porque lembro muito concretamente quando a revista Oeste foi incluída nesses alvos e a fala, se não lembro mal, e me corrija por favor, era use a sua criatividade, ou seja, era a tua criatividade que poderia resolver se a nossa revista Oeste estava sendo ou não usada como uma ferramenta de desinformação, seria isso?
Sim, a palavra realmente, de fato, naquele áudio vazado foi essa, né? Porque como vocês todos viram, quando me foi perguntado e pedido para eu poder verificar a Revista Oeste, eu falei que não tinha nada, que era uma matéria jornalística, que para mim aquilo não era desinformação, como fiz com diversos outros meios de comunicação, pessoas, entendeu? E assim, a resposta foi: o ministro quer, e você sabe como que ele use a criatividade, porém eu não uso a criatividade, eu trabalho com a verdade, é diferente, agradando ele ou não. Ou seja, Eduardo, que tentando fazer uma linha de tempo, alguém mandava um vídeo, uma publicação, vocês tinham que avaliar se essa publicação estava dentro do contexto da desinformação, já vinha um pouco direcionado, né? Seria, busque alguma coisa disso, ou seja, temos o suspeito, busque o delito, em lugar de verificar o delito para ver quem era o suspeito. E aí o objetivo, pelo que eu li em determinadas matérias, era buscar de publicações pseudo-golpistas para desmonetizar os canais de comunicação. Ou seja, o objetivo, nesse caso, era atacar a monetização para asfixiar, afogar financeiramente esses meios. Eu vejo com outros olhos e outras palavras. Por favor. A frase seria o seguinte: nós já temos um condenado, documente, relate e nos encaminhe para que a gente possa efetivar o que precisa ser feito: derrubada, a oitiva, busca e apreensão. Eduardo, você trabalhava num grupo, se eu não lembro mal, e quero mandar um abraço carinhoso e respeitoso ao meu amigo Alexandre, já ia falar Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Nossa, Alexandre Pitoli, não que Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Não, Alexandre Pitoli, que hoje teve uma entrevista contigo, prestei muita atenção. O grupo de vocês era um grupo técnico de 8 pessoas, se não entendi errado, que faziam esse trabalho na busca de desinformação. Mas se já vinha o alvo, o que vocês tinham que gerar era provas contra esse alvo para dar argumentos e substâncias para o ministro Alexandre de Moraes ir contra esses alvos. Qual era a sensação do grupo que, até onde eu sei, você coordenava? Qual era a sensação dessas outras 7 ou 8 pessoas que trabalhavam contigo, dizendo, gente, isso aqui está errado ou não? Sim, ficavam realmente incomodados, muitos, alguns deles, né, não queriam fazer, questionavam. Isso foi até motivo eu ter levado a presidência, né? Ele falou, não, exonera, demite, e eu mantive o grupo do começo ao fim, entendeu? Mas eles não queriam fazer, muitas coisas eles não queriam fazer, mas não tinha o que fazer. O que acontecia? Vinha o alvo, né? Ia nas redes sociais desse alvo e simplesmente a nossa área fazia a leitura do que estava aquilo, né? Fazia o recorte, imagina, João Batista, a foto dele, o perfil dele, o vídeo que ele publicou e os comentários. Só fazia um recorte ali, jogava no relatório, colocava o URL, assinava e mandava. Então, dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, não teve, entre aspas, nada de errado, justamente porque o trabalho foi feito muito limpo, transparente e justo. O que estava ali, o que era verdade, e o que não era verdade não era colocado. Porém, o que acontecia muito, e sempre na verdade, era um direcionamento do alvo. Quem era, entendeu? Não vinha de esquerda, só vinha de direita. A perseguição foi totalmente feita à direita, como eu já falei anteriormente, na minha primeira entrevista à Revista Oeste. Você lembra especificamente, Eduardo, e te agradeço que você me deu a deixa para te perguntar, essa metodologia de use a criatividade tinha um claro manifesto contra a Revista Oeste e tinham que buscar na tua função com os teus auxiliares alguma coisa contra a Revista Oeste. Poderia nos dar um contexto de como foi essa perseguição contra a nossa revista? Eu não lembro detalhadamente o que era, porque já há muito tempo já se passou, né? E muitas coisas aconteceram, foram muitos fatos, mas eu posso dar um exemplo, mais ou menos, talvez não seja um exemplo real, mas de como seria, né? A Revista Oeste falou que o artigo 142 é golpe e está motivando o pessoal a ir para as ruas protestar. Beleza, já vinha o e-mail, não minto, já vinha o WhatsApp. Olha o que eles publicaram, faça um relatório para encaminhar para o ministro. Então, o que a gente pegava? Ia lá, abria o site da Revista Oeste, justamente, às vezes já vinha com o próprio link, né? Aí abria o site, o perfil, e o que estava ali a gente colocava no documento com a URL, assinava e devolvia para ele. Era feito dessa forma. Então, assim, se tinha a garrafa azul,
A gente não ia colocar garrafa amarela, era garrafa azul. Tinha garrafa azul, preta e vermelha, a gente colocava garrafa azul, preta e vermelha. A tal da criatividade de colocar um copo d'água ou de colocar um balde, isso não existia. Às vezes ali foi um pouco de força de expressão, que era para eu trabalhar um pouco mais. Mas assim, aquilo mostra que alguma coisa não estava correta. Quero agradecer as mais de 40.000 telas que nos acompanham no YouTube, 9.000 telas no X. Agradecemos muito a sua presença aqui, a sua companhia. Estamos entrevistando a Eduardo Tagliaferro, quem foi assessor do TSE na época em que era presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eduardo, o que te fez, em algum momento do teu trabalho, da tua vida, o clique para dizer isso aqui está errado, eu tenho que combater isso? Porque, de alguma maneira, muitos dos brasileiros que acreditamos na justiça real e não tendenciosa, estamos dependendo do que você sabe, do que você tem, para, de alguma forma, lavar a alma, não? Dizer, isso estava errado, você viu que estava errado, e o que te levou a dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para resgatar o Brasil real e não o Brasil tendencioso do TSE na época? Tá, o que aconteceu foi o seguinte, né? Quando eu entrei, 2 semanas trabalhando, você entra na mais alta corte do país, você tá ali, puxa, eu cheguei onde muitos queriam chegar, né? Só que assim, tudo vinha, passava por mim, a minha equipe me encaminhava, e eu comecei a perceber e eu questionei, pessoal, só tem direita, não tem esquerda? Não vem nada da esquerda, do PT, do PSOL, do Janones, de Lindenberg, de Igreja, não tem nada, só tem direito, o que é isso? Eu me recordo ainda, não vou citar o nome da servidora, uma servidora muito especial, eu olhei para ela, ela fez assim, entendeu? Fez assim para mim, levantou as mãos e fez assim. Aí eu já entendi o que era, entendeu? E a gente não tinha uma opção, só vinha coisas de direita. Então, a partir dali, eu comecei a entender um pouco melhor o que era o trabalho, que até então nunca me foi dito que era para ser feito e nem feito dessa forma. Poupei muitos, não nego, poupei muitas pessoas que não tinham nada, ou que, por exemplo, nada a ver, não encontrei, não estava, não vi e não mandava relatório nenhum, impossível, entendeu? Mas assim, isso a gente não pode fazer com todos. Mas era mais ou menos foi mais ou menos nesse momento que eu percebi que alguma coisa não estava correta. Foi nesse momento, pelo que eu ouvi em outras entrevistas, que o ministro mandou apagar todas as conversas do WhatsApp e você falou, não, peraí, isso aqui está errado, eu vou guardar isso pelas dúvidas, tenha sido necessário essa guarda desse material para mostrar, não apenas ao Brasil, ao mundo, o que tinha acontecido nesse momento no TSE? Foi a partir de um evento e foi feito um trabalho bem grande, porque assim, algumas coisas eram bem complexas, e a gente entregou esse material para ele, né, junto ao juiz auxiliar, e ele fez alguns procedimentos que mais para frente, quando eu puder falar, eu vou falar, porque a gente está preservando esse material para usar ele junto aos parlamentos, né, e ele pediu, e esse material ele falou, apaga. Aí algumas pessoas, até eu apaguei uma parte, mas não deu 2 dias, ele pediu, eu preciso do material. Entendeu? E ninguém tinha nada, tivemos que se matar. Dali pra frente nós decidimos que a gente não ia mais deletar nada. Mas assim, a regra era delete, mas eu nunca deletei. Deletei somente nesse período, por pedido e receio de alguém olhar meu telefone e ver que tinha aquilo, mas dali pra frente nada foi deletado. Vocês não tinham, Eduardo, uma verificação por parte deles? Porque eu imagino, se tem algum pedido ilegal, e estamos falando de justiça, estamos falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, que te leva a apague o que você está fazendo. Se alguém quer apagar é porque não quer que fique aí. O que de fato foram feitas através de 1.200 celulares prendidos nessa tentativa, suposta tentativa do golpe de Estado, em que as pessoas que tinham alguma coisa no WhatsApp foram extraídas para essa relatoria do ministro. Então ele mesmo estava fazendo o que através de um processo teoricamente legal, ele fazia com outras pessoas, de buscar o que estava no WhatsApp. Ou seja, você teve a instrução de deleta. Foi isso? Sim, todo mundo foi pedido para deletar, ele não quer ninguém. Justamente, não preciso falar, é claro, é evidente que se deleta alguma coisa, porque alguma coisa ele sabia que era ilegal. Até então, o que vinha para a gente vinha fazendo, a gente fazia, porque a gente colocava o que, como eu falei, o que estava justamente
no perfil da pessoa, nem mais e nem menos, o que estava no perfil. Mas o fato de como dali para frente ele ia tratar esse material, a gente não tinha acesso, porque ele ia para os juízes, ele ia para o STF, algumas vezes saía pelo TSE, mas só pelo fato de ele pedir para excluir, isso já mostra que alguma coisa não estava normal. Sem dúvida. Eduardo, vou abrir a perguntas aqui da nossa bancada. Abro com o Dr. Caivano. Antes disso, se você achar que qualquer coisa que a gente pergunta, você não está apto para responder, se sinta à vontade para falar, isso eu não posso responder. A gente está tentando entender, te agradecemos demais a tua predisposição aqui com a Revista Oeste, porque nós padecemos dessa perseguição. Então, qualquer coisa que você ache que não é bom conversar, falar, explicar, se sinta à vontade. Estamos entre pessoas que buscam a verdade, tá? Caivano. Obrigado, Segré. Agradecer e parabenizar a tua atitude, Eduardo, de coragem, né, nesse momento. E a minha pergunta vai justamente nesse contexto. Você tá explicando exatamente o que vocês faziam e como isso pareceu a uma determinada altura das suas ações, como isso te pareceu. Mas nunca passou pela sua cabeça e da sua equipe que a Constituição Federal brasileira veda a censura, né? A liberdade de expressão deve ser preservada. Você disse que percebeu que só um espectro político era o perseguido, né? Era o alvo dessas suas ações. Então eu queria entender se nunca passou isso pela cabeça de vocês e agora, tendo essa visão, se você se arrepende de ter feito parte disso. Olha, com relação à Constituição, com relação ao que é certo, o que é errado, o que é censura, óbvio que a gente estava percebendo que alguma coisa não estava errada, tá? Aliás, que alguma coisa estava errada. A gente se questionava, perguntava o porquê. É o que eu falei, tinha muita briga, tinha muita discussão, era um belo do estresse, porque eles se opunham, eles não queriam fazer. Agora, com relação a gente se arrepender ou não se arrepender, deixar de fazer ou não deixar de fazer, é o que eu falei hoje pela manhã na primeira entrevista que eu dei, né? Como você vai falar não para um cara desse estando próximo a ele? Porque se longe desse cara, ele já destrói a vida, ele já é um risco, ele já é um perigo. Imagina você perto, ele sabendo onde você mora, para onde você vai, quando você volta, ele está perto de você, entendeu? Tem coisas que não tem como. Então, como eu, no meu caso, não posso falar pelos meus colegas, eu já tinha percebido tudo isso, e eu pedi exoneração várias vezes, as quais foram rasgadas, eu comecei a preservar o material, entendeu? Comecei a preservar o material justamente porque eu sabia que algo não estava certo e eu sabia que aquilo eu ia usar lá na frente. Eduardo, hoje o ministro do STF, vários ministros, Barroso e Alexandre de Moraes, eles falaram, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o que eles falavam, mas eu gostaria de chamar a fala do ministro Alexandre de Moraes para repercutir contigo essas falas, porque faz menções a criminosos, a um monte de pessoas. Você trabalhou perto dele, talvez possa traduzir o que não foi dito na fala que foi manifestada. Roda aí, por favor, Eduardo. Alexandre de Moraes já está entrando aqui no ar. Um minuto que já aí, e depois volto contigo, Eduardo Tagliaferro, para você nos dar a tua visão sobre essa fala. Agora sim, vamos lá. Responsabilidade penal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais.
E aí, Eduardo, desinformação. De novo, alguém determina o que está certo e o que está errado. Qual é a tua apreciação sobre o que acabamos de ouvir? Bom, quem determina que é certo e errado é ele, dentro da cartilha e do código dele, né? Não existe legislação. Olha, eu acho que se torna ridículo o que ele falou. Parece que se tratam de criminosos, parece que ele segue o rito, que ele faz correto e que tudo no mundo dele é criminoso, é organização criminosa, é punido. Aos meus olhos, isso que ele fala para mim não serve para nada. Não serve para nada. O que ele está falando aí é demagogia da qual ele mesmo não segue, que é o rito. O doutor Eduardo Berbiguer tem uma pergunta para você. Eduardo, em primeiro lugar, parabéns pela coragem de defender os interesses do Brasil. Eu queria duas questões rapidinhas. Uma delas, você está preparando as denúncias nos parlamentos europeus, né, pelo que foi noticiado. Você já teve contato, já tem noção da receptividade com alguns parlamentos? Como que isso está sendo visto na Europa? E a outra é se você tinha contato com os outros ministros do TSE, como era a posição deles. Se era uma cruzada solitária do Alexandre de Moraes e os ministros apoiavam por omissão, que a gente sabe que nos tribunais superiores é muito comum o ministro não querer pisar no calo do outro, digamos assim, e fechar o olho, ou se existia uma harmonia dos ministros com relação a essas arbitrariedades. Muito obrigado. Na verdade, eu não tive contato com outros ministros, né? Eu via os ministros, mas não tinha contato. O ministro ele é um pouco intocável. Com relação a ele estar agindo daquela forma e todos acompanhar ele, eu não sei se aquilo é porque eles têm medo, se tem alguma coisa maior atrás disso, ou porque se de fato eles concordam e o pensamento deles é aquele. Professor Suano, sua pergunta. Eduardo, primeiro é uma grande oportunidade de poder falar com você. Te parabenizo pela tua coragem, parabenizo por tudo que você está fazendo, por tudo que você fez. A minha pergunta vai ser muito direta em relação a expectativas. Primeiro, as tuas manifestações e declarações, elas são suficientemente claras para mostrar os crimes, os abusos de autoridade, todos os desvios que foram realizados acerca da normatividade jurídica brasileira, inclusive de um deslize em relação ao processo eleitoral. Talvez alguns diriam assim, a maneira como foi tratado configura uma fraude naquele processo eleitoral, exatamente pelas escolhas que foram feitas, a maneira como foi tratada, a perseguição que teve a um espectro político, tudo isso fica muito claro. Por essa razão, é uma percepção que eu tenho, você corre um risco muito grande, um risco de morte. Por qual razão? Porque o você calado significaria algo muito mais importante do que você falando, uma vez que você apresentou essas manifestações. A minha pergunta é, qual é a tua expectativa em relação a 3 cenários? Em relação às denúncias, em relação à tua segurança e o que você acha que pode acontecer em relação à forma como o Supremo Tribunal Federal poderá se reorganizar, se reestruturar, ou pelo menos enfrentar estes absurdos vindo desses abusadores. Bom, boa tarde, um prazer também falar contigo. Com relação aos contatos, sim, já tenho alguns contatos, já falei com alguns deputados, senadores, a coisa está caminhando bem aqui. A ideia é fazer o mesmo trabalho que foi feito nos Estados Unidos, apesar do ministro achar que estamos atentando contra a soberania, não. De modo algum contra a soberania, e sim com os atos praticados por ele de forma ilegal. Aproveito também para ressaltar que a visão do povo é a visão que o TSE é um tribunal criminoso. A gente não pode generalizar o Tribunal Superior Eleitoral. Ali tem muita gente boa, tem muita gente trabalhadora, gente honesta, gente que está ali para fazer o trabalho, entendeu? Então, criminalizar o Tribunal Superior Eleitoral seria uma atitude injusta. O que a gente tem que pensar que, na verdade, não foi o Tribunal Superior Eleitoral, foi o ministro Alexandre de Moraes e as pessoas que estavam cercando ele, eu não sei se eram amigos, alguns políticos que eu sei, esses sim estavam fazendo que o tribunal, gerido por ele naquele momento, se tornasse um tribunal criminoso, tá? Com relação como eu vejo que vai ficar
que se eles vão se remodelar, se eles vão... Eu não acredito porque eles apostam fielmente que eles são intocáveis, que nada com eles vai acontecer, e em especial o ministro Alexandre de Moraes, ele pode estar morrendo de medo, mas a forma de ele agir é achar que não mostra medo e atacar as pessoas. Ou seja, se nós estamos agindo assim agora, ele vai agir pior, vai dobrar, como ele já fez hoje, um processo meu parado. Eu não sou nem denunciado, um processo meu parado por vazamento de dados, que ele não tem prova. Está parado desde o mês 4, ele resolveu agora, hoje, depois de ontem que comecei a movimentar. Então ele vai fazer dessa forma, ele vai chamar as pessoas que estão acusando ele, na verdade não é acusando, é falando a verdade, de criminosos, organizações criminosas, golpistas, atentado às instituições, atos antidemocráticos. Mas assim, não espere, pelo menos neste momento, aos meus olhos, pelo que eu conheço, é uma mudança de perfil. Eduardo, nas entrevistas que você deu, mencionou que teve uma interferência clara do TSE no resultado das eleições de 2022 e que isso não foi através das urnas. Poderia nos contar um pouco mais sobre isso? Claro. Através da minha visão, apesar de eu não fazer parte da equipe que cuidava das urnas, que é a equipe de TI, eu não vejo ali a possibilidade de uma fraude de urna, tá? Por quê? É simples, isso aqui é a minha análise, tá? Desespero de Moraes era tão grande no primeiro e no segundo turno, para que a eleição, aos meus olhos, não fosse ganhasse pelo Bolsonaro, porque isso prejudicaria muito ele, devido aos ataques que ele vinha fazendo ao Bolsonaro e à direita. Ele tinha assim um desespero tremendo, um desespero muito grande, muito grande. Quando o Lula passou para o segundo turno, ele vibrou de alegria, tanto que aquela minha foto que vocês veem ao lado dele foi tirada em uma festa, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estava, inclusive, sem terno, sem nada, estava com camiseta, porque eu estava fora, já tinha ido embora, fiz meu trabalho, tinha ido embora, e me chamaram para voltar, que tinha que participar lá. Então, depois de um resultado da eleição, ele ficou contente. Então, pelo desespero que ele estava, tanto no primeiro quanto no segundo turno, se as urnas estivessem ajustadas, ele não estava preocupado. Daquele jeito ele não estaria preocupado. Então eu não vejo a possibilidade, aos meus olhos, também não posso ser 100%, garantir isso 100%, mas aos meus olhos não teve fraude. A pergunta do Luiz Arthur Nogueira. Segre, primeiro eu queria dar uma informação importante. O ministro Alexandre de Moraes, que hoje disse que iria ignorar tudo que foi feito pelos Estados Unidos, por Trump, a Lei Magnitsky, acaba de liberar todas as redes sociais de Rodrigo Constantino, que ontem nos deu entrevista. Para quem disse que ia ignorar tudo, me parece pelo menos alguma coincidência. Eduardo, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. Me parece pelas suas falas de que o Ayrton Vieira era o principal interlocutor, o elo entre Alexandre de Moraes e você. Quer dizer, o Ayrton Vieira dava as determinações e dizia, faça isso, você sabe como é o ministro. A minha pergunta é, havia contato direto seu com Alexandre de Moraes? Nas provas que você guardou, há mensagens diretas de Alexandre de Moraes para você? Por que eu pergunto isso? Sejamos otimistas que tudo será investigado e que Alexandre de Moraes será interrogado. E se ele disser, eu não mandei fazer nada, foi tudo da cabeça de Ayrton Vieira, você teria algo diretamente relacionado a Alexandre de Moraes ou seu contato era única e exclusivamente com Ayrton Vieira? O meu contato era... Boa tarde, desculpa. O meu contato era não só com Vieira, mas com outros juízes auxiliares, tanto do TSE como do STF, e também com pessoas em volta ao próprio ministro, tá? Eu não vou neste momento citar nomes, que a gente está trabalhando nisso. Vinham esses pedidos para que a gente executasse. Então, o que eu vejo ali, aliás, a sua pergunta é bem clara, o que tem comigo referente ao ministro, por infelicidade dessas pessoas, eles tiravam print de um grupo que eles trabalhavam e me mandavam, olha, o ministro está assim, e é o ministro conversando com eles, olha, o ministro está assado, ou muitas vezes encaminhado com extrema, os dizeres dele, muito mal educado, com extrema arrogância, quer que eu faça, quer que não sei o quê, peça para o Eduardo fazer nesses moldes, peça isso, peça aquilo. Mas sim, eu tenho conversas printadas que os próprios juízes, na confiança, infelizmente, vamos dizer que seria uma traição, eu tenho e é ele falando. Pela tua fala, mostra que o material que você tem, e não vamos entrar no mérito dele, a partir da excelente pergunta de Luiz Arthur Nogueira,
você tem material suficiente para colocar, pelo menos, a abertura de uma investigação. A gente deve partir da premissa que, se sempre pedimos o devido processo legal, a gente não pode acusar absolutamente ninguém até que o processo continue e se desenvolva na medida que a lei estabelece. Mas por que essa necessidade de ir a outras instâncias internacionais, como, por exemplo, o Parlamento Europeu, autoridades dos Estados Unidos, e não explicar isso a políticos brasileiros que possam dar, a partir do teu material, início a uma investigação, por exemplo, através de uma CPI ou uma CPMI? Bom, com relação a isso, os únicos políticos, aliás, o único político que não me procurou diretamente, mas falou para a imprensa, foi o Magno Malta, o senador Magno Malta, pedindo para eu me manifestar em 7 de setembro, pedindo para eu ir depor na CPI, na comissão lá no caso, ele, Flávio Bolsonaro e acho que, não é Girão, esqueci o nome do outro senador, eu sou muito ruim de política e de político. Nenhum outro político, inclusive os eleitos pela própria direita, se manifestaram, me procuraram. Eles têm minha rede social, alguns deles conhecem os meus advogados, têm acesso, porque são advogados de política, tudo, mas nenhum deles procuraram a mim para tentar fazer alguma coisa, falar alguma coisa, ou, sei lá, tomar alguma atitude. Simplesmente eles ficaram omissos ao que está acontecendo. Não sei se por uma questão de medo, por uma questão de alguma coisa que o Moraes tem deles, ou ficaram quietos de fato. Vou compartilhar contigo, Eduardo Tagliaferro, também o que está acontecendo, o que aconteceu nesse dia, para a gente poder compartilhar as tuas opiniões. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta na sua defesa. Isso foi na última quarta-feira. Moraes tinha acabado de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele uma punição estabelecida pela lei Magnitsky. Segundo apurou o portal Poder 360, não houve consenso, mas a metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. E segundo a revista Oeste apurou, o integrante nem sequer foi consultado. Essas atitudes dos colegas foi uma decepção para Moraes, que esperava ter unanimidade ao seu favor. Foi feita então uma nota institucional, assinada pelo presidente da Corte, Roberto Barroso. E teve um jantar também. O presidente Lula e a primeira-dama Janja receberam na noite de ontem os ministros do STF para uma reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. O encontro ocorreu depois que o governo dos Estados Unidos aplicou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte. O presidente Lula convidou os 11 ministros do STF para a reunião, porém, os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia não compareceram. Marcada para as 19 horas, a reunião teve a presença do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Alexandre Moraes, Cristiano Zanin e o decano do tribunal, Gilmar Mendes, que articulou o encontro ao lado de Barroso. Além deles, compareceram o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Aí tem uma conta, Eduardo Tagliaferro, que não fecha, porque foram 5 ministros os que não assinaram, porém foram 6 na reunião. Isso quer dizer que alguém que foi no jantar não assinou, aparentemente foi Fachin. Isso poderia demonstrar, segundo o teu conhecimento, tendo trabalhado perto deles, que tem uma racha no STF neste momento, ou a partir da instrumentação das sanções da lei Magnitsky? Eu acredito que sim, que eu não digo que uma racha, mas eu digo que o seguinte, é um medo ou caírem em si, vendo que as atrocidades que Moraes cometeu, desrespeitando a Constituição, o devido processo legal, agora está sendo cobrado, agora está sendo escancarado, entendeu? E eu faço questão também de escancarar mais ainda. Então pode ser que eles, com medo de punição, com medo de uma retaliação, caíram em si e estão agora fazendo o quê?
deixando Moraes sozinho nesse problema que ele mesmo criou. E também acho muito justo nenhum assinar. Quem criou o problema Moraes, ele não é um cara corajoso, ele não é um cara bom, então assina ele, vai lá, ele se defende. Não pedir para que os colegas dele façam a defesa do que ele causou. Vou te mostrar e compartilhar com a nossa audiência uma fala do decano, o ministro Gilmar Mendes, para voltarmos à tua entrevista. Agora. Não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. A atuação do Supremo e de seus ministros não está imune a críticas. Elas são bem-vindas quando, num gesto de boa-fé, procuram aperfeiçoar o funcionamento das instituições. Porém, é imperativo que, em tempos de crises e desafios, possamos distinguir entre as ponderações sérias e construtivas e as opiniões levianas que docilmente aderem às narrativas falaciosas fabricadas pelos diversos gabinetes do ódio, espalhados pelo país e difundidas nas redes. Sem juízes independentes, não há cidadãos livres. Sendo inquestionável que inexiste na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar sua própria liberdade. Em sua longeva trajetória, o Supremo Tribunal Federal tem se pautado rigorosamente pela lisura de todos os procedimentos e pela obediência irrestrita ao princípio da legalidade. Por fim, e não menos importante, é imperioso reafirmar a soberania nacional do Brasil. Somos uma nação dotada de um sistema jurídico robusto e independente, construído sobre os pilares da democracia e do Estado de Direito. Ataques à nossa atuação jurisdicional representam não apenas um desrespeito à nossa Corte, mas uma afronta à própria soberania de nosso país. Que ninguém duvide da imparcialidade e da legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. E que ninguém ouse desrespeitar a soberania do Brasil. A democracia e as instituições brasileiras são fortes e resilientes. Agora, que ninguém duvide, Eduardo. E se alguém duvidar, qual é o problema? Podem duvidar da nossa idoneidade, da nossa objetividade, da nossa ideologia. Se alguém duvida de uma sentença em primeira instância, existe uma Corte Superior, que é a segunda instância, 3 ministros. Se o devido processo legal não foi garantido, existe a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça. E se não existe ainda assim um critério lógico e a gente entende que não foi certo o anterior, apela para a Corte. Mas quando o Supremo Tribunal Federal dá uma sentença, a gente tem que acreditar que isso é Deus que colocou a sentença. Você trabalhou com juízes do TSE e, consequentemente, com alguns dos ministros do STF. Essa grandiloquência em eu sou a palavra final se mantinha na tua época? Sim. Isso acontece não só em terceiro grau, nos tribunais superiores, como em tribunais de primeira instância, né? Alguns juízes se intitulam deuses, né? E cometem, de fato, algumas atitudes erradas, não vou dizer crimes, mas assim, erros de procedimentos, falhas nos procedimentos, tá? Com relação ao que eles falam de atentado à soberania, dúvidas com relação à Suprema Corte, a dúvida não é com relação à Suprema Corte, a dúvida é com relação a quem atua nela, tá? Usando as próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes, que ele fala que quem quer ser um servidor público, quem quer ser uma pessoa pública, tem que aceitar crítica, tem que aceitar reclamação, tem que aceitar a exposição, porque são pessoas expostas. Porém, eles não aceitam crítica, eles não aceitam exposição. Eles sim podem criticar, atacar, punir, mas o povo que é o dono do país, não pode fazer isso. Não pode, o povo tem o quê? Calar-se diante das decisões deles.
Cláudio Carvalho. Bom, boa tarde outra vez, Eduardo. Eu, só antes de te fazer a pergunta, eu vou mandar para a audiência aqui o beijo da Ana Paula Rocha, nossa colega aqui de bancada, que hoje não está presente, mas me mandou uma mensagem. Eduardo, parece ter ficado muito claro nas tuas respostas anteriores que você entende que não havia tipificação penal nem para desinformação, nem para fake news, né? São crimes que não existem. Então, como o Gilmar Mendes pensou aí o princípio da legalidade, eu queria saber de você. Você conhecia esse princípio da legalidade? Sabia que tudo que vocês estavam fazendo, então, eram atos ilegais? Se você souber, ou mesmo que não souber, eu gostaria de saber onde vocês estavam lotados aí, né? Em que gabinete? Era um gabinete específico de um ministro para o STF ou para o TSE? Porque essa prática reiterada de crime dentro de uma instituição pode ocasionar no futuro, né, desencadear aí explosões e implosões muito maiores do que a que você está fazendo agora. E você só temeu, essa é a terceira pergunta, você só temeu o que você estava fazendo e resolveu sair quando você percebeu que o canhão poderia ser atirado, mirado contra você? Não vou responder ao contrário. Não, eu não temi sair só quando o canhão estava sendo mirado para mim, pelo seguinte, eu volto a reforçar que dentro dos trabalhos da assessoria não existiam atitudes criminosas, tá? O que se encontrava nos sites, nos perfis, era ipsilits colocado dentro de um papel, de um relatório, assinado com a RL e encaminhado. Então, não era criado nada que não existia, entendeu? Não era criado nada. Com relação às coisas ilegais, de tipificação, quem tipificava não era nós não puníamos, nós só produzíamos os relatórios. Era o gabinete do ministro. Nós éramos lotados dentro do Tribunal Superior Eleitoral, com um gabinete próprio dentro da presidência, mas quem faziam as punições não éramos nós. Era somente o quê? Levantar o que... como vou falar? Levantar o que está no site, pega lá, ó, tem... Vamos dar um exemplo. Alan dos Santos falou que o ministro vai discursar em Nova York. Vamos lá todos fazer um barulho. Ele vinha com isso, porque já tinha vazado, chegava pra gente, a gente pegava exatamente o que estava no site do Alan dos Santos, no perfil dele. Vamos lá, vamos chamar o povo, não sei o que, tal, sem mudar nada. A palavra que ele falava era colocada no papel, recorte da imagem, recorte do perfil, colocado a URL ou as URLs e encaminhado para ele, porque o objetivo dele era derrubar as URLs, tá? Com relação ao conhecimento devido do processo legal, sim, eu sou formado em Direito e é aquilo que eu reforço. Eu não vi crime dentro do trabalho da assessoria. O único crime que não foi cometido pela assessoria é o ministro e sua equipe mandar para a assessoria somente coisas de direita e nada de esquerda. Mas se viesse de esquerda, ia ser tratado como foi tratada a direita. Feito um relatório justo, um relatório honesto, o qual eu vou mostrar em breve, e se todo mundo vai ver que não tem nada demais, nada demais. Agora, a interpretação criminosa, os atos criminosos, justos ou injustos, foram praticados por ele. Alguns, talvez, aos meus olhos, foram feitos de forma correta, para evitar alguns problemas, até mesmo uma invasão, tudo, tentar desobstruir o país nos bloqueios, mas a maioria foram coisas, aos meus olhos, pura perseguição. A pergunta do Dr. Berbizier. Eduardo, o que te levou a buscar algum outro país? Você teve notícias assim de medidas concretas contra você que seriam tomadas, como prisão, enfim, bloqueio de bens, outras coisas, ou você foi mais para buscar o apoio mesmo, divulgar a história e tomar as medidas assim como está sendo feito nos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, temos alguma expectativa dessas primeiras denúncias para que isso certamente vai mexer com o Brasil aqui, quando você divulgar e fizer as primeiras denúncias e todo mundo tiver acesso aos documentos, tenho certeza que a situação do ministro vai se tornar bastante complicada. Bom, os documentos já estão em boas mãos, a gente está avançado, tá, no trabalho. A gente está aqui trabalhando com alguns países para que seja aprovado, porque eu tenho provas, tá? Aqui não tem, a gente não trabalha com suposição não, tá? A gente trabalha com provas. Eu tenho provas, então isso já está de fato já foi colocado uma parte na mão de pessoas de confiança, que estão analisando, que estão já articulando isso junto ao Parlamento Europeu, junto ao Parlamento Italiano, e esperamos aí colher bons frutos em cima disso.
Só me repete uma parte da sua pergunta, porque eu perdi. A primeira foi, você resolveu buscar outro país por temer algum gesto contra você, objetivo, como prisão ou alguma medida mais grave, ou você foi em busca de apoio político e de contar essa história realmente para o mundo, assim como está sendo feito nos Estados Unidos também? Ok. Na verdade, a minha saída do país, ela se deu, ela já era meio que planejada, mas mais para o final do ano, para poder fazer algumas coisas aqui, viver aqui, e eu acabei antecipando antes que a coisa piorasse pela perseguição que eu estava sofrendo, né? Muitos divulgam, ele fugiu para a Itália, ele não sei o quê. Não, eu não fugi para a Itália porque não tem denúncia, não tem cautelar, não tem mandato de prisão, não tem nada, eu não sou condenado, não sou nada. A minha vinda para a Itália foi uma vinda legal, segura, dentro da lei. Então aqui, não é aqui como um foragido, como um criminoso, como uma pessoa que se escondeu. Eu vim para cá para viver aqui ou viver em um outro país, caso seja necessário. Por quê? Porque eu queria paz. Eu não podia andar na rua, eu não podia ficar dentro de casa, porque eu sabia que a todo momento eu estava sendo monitorado, que a todo momento tinha alguém me olhando, tinha alguém me seguindo, tinha alguém de olho em mim, não só de Brasília, mas como também do estado de São Paulo, nada a ver com o governo do estado de São Paulo, entendeu? Então isso me deixava cansado, a minha vida não estava sendo uma vida boa, uma vida ruim, e eu resolvi ir embora para tentar ter um pouco de paz, pensar em tudo que eu tinha e começar a tomar as minhas atitudes. Dentro do Brasil, hoje teve até uma fala do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo que todos nós, todos os outros são covardes porque foram fazer denúncias fora. Óbvio! Quem vai fazer uma denúncia dentro do país, aonde ele está na posição da mais alta corte do país? É ele que julga. Quem vai fazer uma denúncia para o governo brasileiro? Quem vai fazer uma denúncia para o Senado, para a Câmara, vendo que nada está dando certo, que nada vai para frente? Quem vai fazer uma denúncia sabendo que vai se calar, que vai ficar preso, que vai ser questionado, que vai passar o pão que o diabo amassou? Ninguém. Ninguém. Se dentro do nosso país a gente não consegue resolver, nós vamos para fora sim. Vamos buscar o que? Apoio internacional, porque dentro do Brasil não tem o que fazer. Não tem o que fazer hoje. Então nós saímos sim para buscar apoio, para conscientizar outros governos, outros países das atrocidades que estão sendo cometidas no Brasil. E assim, ninguém é covarde não. Ninguém é covarde não. Tá? Covarde é ele, que se esconde atrás da toga, que se esconde atrás da caneta, porque ele tem o poder. Eu queria ver ele sem toga, sem caneta, sem o poder, sem a segurança, vir para cá e pessoalmente enfrentar cada um de nós. Queria ver ele fazer isso. Ele não tem essa coragem. Ele sim é um covarde que usa do seu cargo, do seu poder para punir, para colocar crimes em pessoas onde não existe e torturar e censurar as pessoas. Por quê? Para ele manter o seu poder e manter o país da forma que ele acha certa. Professor Suano, sua pergunta. Eduardo, mais uma vez, parabéns pela tua coragem, tá? Você falou algo bem interessante acerca de que eles se sentem intocáveis. A sensação de invulnerabilidade é um tipo de doença mental que é muito comum em Brasília. Isso não atinge só ministros e algumas autoridades, não. Atinge muitas pessoas lá. Quando você falou, algo para mim foi muito claro. Quando você estava falando a respeito do processo que se seguia, me lembrou o Béria e foi além. O que o Béria dizia? Aponte-me a pessoa, eu te direi qual é o crime. O que me pareceu é que, na realidade, nem dizia aponte a pessoa, eu te direi qual é o crime. Já apontava a pessoa, já se sabia qual era o crime, e o que colocava vocês na situação de buscar provas. E colocasse ali, aí fica claro cada vez mais, de acordo com o teu relato, de que vocês buscavam apenas os elementos concretos. Significa o quê? Que a criatividade não estava do lado de vocês, a criatividade está lá. Eles não apenas diziam, só me tragam os elementos, nós usaremos da criatividade para ser a prova que está lá. Por qual razão eu falei isso? Você disse também uma outra coisa que para mim é muito importante. Ao contrário do que se pensa, tem muita gente séria em Brasília, muitos indivíduos nas instituições que trabalham com seriedade. A minha pergunta é, você avalia a possibilidade de outras pessoas estarem identificando isso? Olha, nós estamos sob tortura, estamos sendo constrangidos para fazer ilegalidades e por essa razão nós não podemos mais suportar. Você avalia a possibilidade de outras pessoas seguirem o caminho dado pelo teu exemplo de bravura e eu diria, de cidadania e, queira ou não queira, de patriotismo? Não me vangloriando, mas sendo realista, eu acredito que ninguém vai fazer nada. Todos ali precisam dos seus trabalhos, dos seus empregos, todos ali têm família para sustentar, moram em Brasília, em um local conhecido, sabem o poder, sabem o risco.
Aliás, olha o que ele fez com o Brasil, olha o que ele está fazendo com o Brasil, olha como ele pune, ele prende, ele tira, ele coloca uma tornozeleira desnecessária, sendo que ele já recolheu o passaporte, já que ele bloqueou financeiramente todo mundo, ninguém vai fugir, entendeu? Mas ninguém vai fazer isso. Aos meus olhos, ninguém vai fazer isso. Tem que ser muito corajoso, e eu não tenho medo, entendeu? O que eu tinha que perder, eu já perdi. Foi a minha família, foi a minha paz, foi a minha segurança, foi a minha estabilidade financeira, porque antes mesmo de entrar no Tribunal Superior Eleitoral, eu ganhava muito mais de R$100 mil por mês como perito. Os valores são altos, porque as perícias são caras. Fui para um tribunal para poder fazer um trabalho decente, um trabalho limpo, ganhando 12 mil e poucos reais bruto. Só que assim, o que acontece? Aquilo para mim era um currículo. E quem não almeja um currículo bom? Jornalista, quem não gostaria de estar numa emissora top, uma emissora conhecida, onde você vai aprender e onde você vai ganhar nome? Não foi nada diferente disso. Então esse foi o que eu fui fazer lá. Agora, ninguém, aos meus olhos, vai fazer nada. Por quê? Porque eles são peixes pequenos. Eles não têm provas ou não fazem provas. Se tem, tenho medo. Então, esquece. Se deputado, se senador não está fazendo nada, imagina um pobre coitado, não estou desmerecendo ninguém, de um servidor público que ficou anos estudando para poder prestar um concurso, para ter um trabalho, ter uma estabilidade, vai se pôr contra um imperador, um ministro? Nunca, jamais. Eu fiz isso porque, primeiro, é uma questão de justiça. Eu não durmo bem, eu penso nisso, eu sempre tive bom senso, eu sempre pensei no que é certo, no que é errado. Tive medo dele? Não dele. Tive medo da caneta dele, porque dele eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ninguém, entendeu? Medo da caneta, medo de ele me colocar dentro de uma cela, dentro de ele me censurar, dentro de ele mandar me agredir lá dentro e até tirar minha vida, porque pessoas dependem de mim. Mas esquece, dentro de Brasília, ninguém vai fazer nada como vocês mesmos já estão vendo. Tagliaferro, as tuas redes continuam estando perfeitamente visíveis. Você quer transmitir quais são as tuas redes? Se a pessoa quer te seguir, se sinta à vontade, por favor. Tá. Até o presente momento, eu ainda não sofri um bloqueio dentro das minhas redes, tá? A minha rede é justamente que está aqui no letreiro, @edutagliaferro, tá? Tanto do Instagram, no Facebook é Eduardo Tagliaferro, e dentro do X, eu não lembro se é Edu Tagli ou Edu Tagliaferro, tá? Ele não bloqueou por enquanto nada, algumas delas já estão hospedadas no exterior. E o que ele fez de bloqueio em menos de 24 horas foram todas as minhas chaves Pix, tá? Dos bancos que eu tenho, ele fez bloqueio, mas assim, se ele bloquear a conta, as minhas contas estão negativas, os meus cartões estão quase estourados. Por quê? Porque até hoje eu venho trabalhando com o meu dinheiro. Tudo que eu venho fazendo, tanto ajudando os Estados Unidos, o pessoal, como tentando articular por aqui, como fazendo viagem, me mantendo minha família, gente me ajudando a divulgar material, a correr atrás de contatos de deputados, senadores, presidentes da República, tudo foi bancado com o meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha e hoje é pouco. Mas as minhas contas ele não bloqueou. Se bloquear também, boa sorte para ele, elas estão negativas. Eduardo Tagliaferro, muito obrigado. A nossa audiência está acompanhando. Diria eu que 99% das pessoas têm se manifestado, te parabenizando. Te agradecemos pela tua coragem. Tudo que a gente puder fazer, estamos aqui para ajudar. A Revista Oeste está à tua disposição. E obrigado de novo pelo teu tempo. Até a próxima. Posso dar uma última palavra? Claro, com certeza. Muitas pessoas me cobram em rede social para que eu fale, para que eu jogue no ventilador, para que eu esclareça. Só que assim, eles têm que entender o seguinte: o material é um material muito complexo, fazer barulho com material em rede social não vai trazer resultado, não vai trazer nada, ao contrário, vai dar munição para ele se contradefender, para ele, sei lá, manipular, fazer o que ele quiser. Então nós hoje estamos trabalhando com o material fechado e colocando esse material na mão de quem nós acreditamos que vai trazer um resultado, que vai dar certo. Não adianta nesse momento cobrar para que tudo seja divulgado, esclarecido, porque nós não vamos jogar o nosso único tiro fora. Muito obrigado Mas de novo. esperem que vem coisa boa. Até a próxima, contamos com isso. Muito obrigado, Eduardo. Eu também. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Até mais.